Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Hoje é dia 17 de janeiro de 2025, mais uma sexta-feira começando e a gente está aqui para o nosso primeiro Mind Blowing do ano, com uma participação super especial. Temos aqui hoje Renato 38 com a gente para conversar um pouco sobre mercado. Renato, um prazer te ter aqui. Quando eu penso no Renato, pessoal, eu sempre lembro de uma história muito famosa, a história mais famosa do Velho Oeste norte-americano, que foi o Bang Bang de OK Corral. É o Bang Bang mais famoso da história. Ele precede lá os ataques aos transportes de prata lá na cidade de Tombstone, que eram feitos na época por aquela empresa Wells Fargo, e na mesma época em que o JP Morgan estava lá na Inglaterra tentando se financiar para começar a construir as ferrovias pelo interior dos Estados Unidos para evitar que esses ataques, né, que esses assaltos acontecessem. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque o Renato é muito rápido, né? O tiroteio de OK Corral ele é famoso por conta dos irmãos Wyatt lá, né? E um deles era considerado o gatilho mais rápido do Oeste. E o Renato é um cara que, além de todo o conhecimento que tem, ele chama muito atenção por conta de raciocínio muito rápido, de trocar ideia muito rápido. A gente às vezes tem que pegar, parar, botar na velocidade 0.5 para poder entender o que ele está falando. Então, Renato, um prazer te ter aqui, cara. A gente admira muito o conteúdo e o conhecimento que tu compartilhas todos os dias nas redes sociais. Provavelmente todo mundo te conhece, mas sempre tem gente nova chegando no mercado, então eu queria que a gente começasse aqui, já que é a tua primeira participação, que a gente começasse contando um pouco da tua história, quem que tu é, como tu conheceu o Bitcoin, e aí depois a gente começa a falar sobre utilização de blockchain para os negócios nos dias de hoje. Seja muito bem-vindo. Como é o nome quando tem três caras, um apontando para arma para o outro, né? Como é dilema mexicano. Tem várias situações que eles bolaram saídas, né? Não era só ele, né? Tinha uma equipe, tinha o Doc Holliday, tinha vários caras envolvidos, né? Que eram todos gênios e tinham experiência. Não é só genialidade, porque eles já tinham visto ou ouvido gente dar a solução para tudo aquilo que eles estavam enfrentando, né? Exato. É uma história muito interessante, né? São três irmãos, mais o Billie Holiday, né? Billie Holiday era o terceiro ou eu tô falando besteira? Era o White Earp, o Morgan Earp, o Virgil Earp e o Doc Holliday. E aí contra lá os cowboys lá do Ike Clayton, né? Então é uma história muito interessante, tudo isso que o Renato falou, que o cara tem que... Ele é financiado, de certa forma, pelo Estado para poder caçar esse cowboy, mas aí depois ele é processado em todo lugar que ele passa. Mas puta elege o cafetão xerife, não é isso? Exato. Renato, mas conta um pouco da tua história, cara. Como foi que tu conheceu o Bitcoin? Como foi que começou essa história tua com o Bitcoin? Acho que todo mundo te conhece, mas sempre tem as pessoas que não conhecem, que estão chegando agora. Conta um pouquinho pra gente de ti, cara. Eu sou de 81, eu já tenho mais de 40 anos, já tô no final, né? Já entrou no time crepúsculo, 200, né? Já entrou no time 200. O final? Já passei de mais da metade do tempo que eu vou passar na tá no final, não, pô. Tá de sacanagem. Pô, também tô, então, pô, todo mundo aqui agora, né? Mas voltando, eu fiz faculdade de engenharia de produção aqui na Bahia, fui o primeiro do Brasil no ENAD, fiz faculdade de Direito por extraordinário aproveitamento e comecei a estudar um negócio chamado Análise Econômica do Direito, que é governança. É governança, mas com base em matemática. Quanto de custo, quanto de pena muda o comportamento em agregado das pessoas. Então, eu tinha alguma noção de direito econômico, eu tinha uma noção de política pública, estudei isso bastante, fiz mestrado, doutorado e tal, e aí comecei a perceber o esquema do juro negativo depois de 2008. A maioria das pessoas descobre o Bitcoin e se convence depois de entender o que é inflação, né, que é o aumento da base monetária, entender o que é juro negativo. Eu entendi isso antes de entender o que era Bitcoin. Aí, em 2015, eu peguei um texto do Fernando Uric que falava de guerra ao dinheiro e só falava de Bitcoin no último parágrafo. Aí eu entendi. Gente, velho, todos os meus amigos que entendiam de informática me diziam que 2013, 2014, diziam que Bitcoin era uma loteria, eu entrava na internet, só tinha Bitcoin Rain, pirâmide, velho. Rapaz, que merda, viu? Se eu tivesse entrado, meu Bitcoin mais baixo que eu comprei foi R$1.300. Renato, mineração, né? Você podia minerar Bitcoin naquela época. Eu lembro que eu testei em 2009, quando eu vi um paper. Cara, na minha máquina mesmo em casa, botei para rodar, botei botar rodar também na Amazon Web Services, que era liberado ainda. Cara, era assim, era bizarro, era a quantidade de Bitcoin que você podia minerar, um negócio absurdo, entendeu? Realmente tinha era... Eu conheci um brother esse mês. O brother falou assim: rapaz, eu sou engenheiro mecânico, descobri Bitcoin no início de 2012,
tinha porrada de placa de vídeo em minha empresa, botei pocando, minerei 150 Bitcoin. Aí ele fez uma merda lá com o arquivo DAT e não conseguiu mais acessar o dinheiro. A empresa se retou, perdeu o dinheiro e perdeu o emprego. Aí... Cara, eu conheço muita aí gente... ele se retou, largou o Bitcoin de lado. Aí em 2013, ele chegou e comprou Bitcoin de 600 reais. Viu bater 1.000, que não aguentava ver o patrimônio dele cair 60%. Aí, eu conheço, aí em 2017, que o Bitcoin aumentou 20 vezes em real. Aí o ano mesmo que o Bitcoin aumentou 20 vezes, ele entrou no meio do ano, disse que agora eu vou tirar tudo que eu perdi, vamos alavancar. Diz que janeiro ou fevereiro de 2018, meu irmão, perdi, não é isso? Eu tem que esquecer mesmo. Gente que participou do ICO também, que não aguentou, sabe? Sai muito rápido. Ele vende, aí dobrou, sai, triplicou, sai. Então, não tem que ter muito... Tem que ter muitos fatores para você conseguir aproveitar realmente o ciclo. Tem que ter muitos entendimentos diferentes, né? Para você conseguir identificar o valor ali do P2P a longo prazo, dos modelos matemáticos de defesa e tal. Você tem que ter alguns conhecimentos diversos para você conseguir ter uma visão mais clara que isso tem um valor de longo prazo. Pô, mas naquela época não dava, né, gente? Naquela época e não tem como competir com grátis, né? Pô. Você não tem como competir com grátis. No final de 2012, meu irmão, quem não tivesse placa de vídeo já era muito difícil você conseguir minerar um bloco, velho. 2013 acabou. Em casa, sem placa de vídeo, você nem minerar por máquina. Em qualquer época, eu acho que era mais eficiente pro brasileiro que não tem acesso à energia barata. A máquina barata era comprar a porra e acabou, né? Você tá arbitrando. Quando você compra Bitcoin em um país totalitário como o Brasil, você tá arbitrando a energia elétrica, a liberdade e o custo da máquina, né? Mas todo canto, né? Pois é. Cara, mas em 2009 você podia fazer mineração de Bitcoin dentro de Amazon Web Service da vida ou coisa do tipo. Eu tinha, inclusive, porque eu tinha crédito na minha startup na época. Eu até coloquei para fazer algumas coisinhas específicas. Era muito limitado ainda, mas era muita coisa ainda. Cara, era absurdo. Ariel, eu lembro que eu minerei muito nessa época. 2015 tinha Ariel, Bitcoin de graça, você preferia minerar a porra e destruir 10 computadores ou entregar uma pizza ao cara e ficar com 10 mil Bitcoin? Quantos blocos são 10 mil Bitcoin? Melhor. A pizza foi 2010, né? A pizza não foi 2010 ou não? Foi. Você preferia ficar fudendo sua máquina? Mas só de testagem era bom. Tinha falta de 2009 tinha falta de 5 Bitcoin. Até o fim de 2009, você fazia 3 cliques sem precisar fuder sua máquina, não é isso? Que loucura, né? Não tinha falta de 5 Bitcoin? Era surreal, cara. O Faucet era muito louco, né, cara? Que tinha essa porra, né? Muito louco mesmo. Não, e tinha depois de Monero, aí depois veio Ethereum. Era muito louco o negócio. Se a Swan tomou no cu em mineração, eu que vou ganhar dinheiro, velho. Ô, Renato, quando foi a hora que você conseguiu identificar que tecnicamente era uma boa defesa, assim? Tipo assim, que momento assim você conseguiu, ou por meio de quem você conseguiu identificar que, baseado né, na fórmula e no Bezatinos e tudo, que você conseguiu falar, não, realmente isso aqui é difícil de quebrar? Porque tem um momento, né? Eu acho que todo mundo tem aquele momento que eu ainda não tô certo uma que confiança, né, do processo ali, sabe? Tipo, eu me lembro do meu momento, assim, que eu... É isso. E no início, no meados de 2015, eu comecei a ler na internet o livro do Uric, os artigos do Uric e tal, abri conta na Fox, comecei a comprar o que sobrava do salário e estudar. Aí teve um evento que foi um aniversário de 1 ano da Fox, que a Fox subsidiou, deu uma grana para ter um evento de formação de comunidade, como esse que eu falei que em maio eu vou fazer em Portugal aí. Agora, quase todo mês eu faço isso. Esse mês eu vou lá no Espírito Santo, maio em Minas, quase todo mês indo em alguma cidade do Brasil para fazer um workshop. Né? Isso. Aí eu fui num evento desse, de 1 ano de aniversário da Fox, e conheci um cara que disse assim, não, rapaz, eu fiz medicina no Unicamp, e na hora que eu entrei na internet, o cara nunca tinha saído na Bahia, com 17 anos, foi o primeiro de medicina no Unicamp. E os outros 3, 4 caras que estavam na mesa eram um cara desse naipe pra cima. Eu digo, que porra é essa? Tipo, um médico, um cara com 17 anos, é o primeiro do vestibular do Unicamp de medicina, entende pra caralho de finanças, tipo, vários aspectos, entende mais do que eu, que fiz mestrado, doutorado, a porra toda, que porra é essa, não é isso? Aí eu senti que era um buraco negro. Depois desse aniversário de 1 ano da Fox, que eu conheci essa galera, cheguei em casa, comprei passagem aérea, comecei a comprar a porra toda de euro, que inclusive antigamente tinha arbitragem, né? Comecei a levar 30, 40 mil euros direto, velho, carregando. Tinha ações na Espanha. Porra, eu cheguei a ter, porra, uns 70 mil euros de investimento. Nada, vendi a porra toda e meti de Bitcoin. Dói pra caralho na hora que você tá vendendo com perda. Mas valia a pena eu esperar a ação subir pra comprar Bitcoin